Amados, hoje eu quero falar com vocês, deixa eu ver se está funcionando, a respeito desse título aqui: Unidade na diversidade. Diga comigo: unidade na diversidade. Eu não estou falando adversidade ou dificuldade, eu estou falando diversidade de forma diversa, ou seja, uma diversidade de coisas, mas mesmo assim podemos estar na unidade. Então, unidade, mesmo sendo muitas pessoas diferentes, com os dons diferentes, unidade na diversidade. Amém? Glórias a Deus. Então, assim, amados, nós vínhamos falando e estudando o livro de Efésios. E eu não tenho como recapitular com vocês, porque se eu recapitular, eu nunca vou conseguir terminar esse livro. Então, se você tem interesse de saber assim, o que eu ensinei no capítulo 1 e 3 de Efésios, sobre as bênçãos que Paulo fala, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, cada uma das bênçãos, e tudo aquilo que Deus já fez por nós, nos primeiros 3 capítulos nós não fazemos nada, ficamos quase que só olhando Deus trabalhando por nós. Deus é que faz tudo, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos livra, Ele morreu por nós, Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Tudo isso tu pode encontrar no site da igreja, Hope Chapel Brasil, acho que é com Z, e aí tu bota lá Hope Chapel, vai aparecer, e no SoundCloud, que é a nuvem de som, tu vai poder ouvir a pregação. E a última pregação que eu fiz no livro de Efésios foi entrando no capítulo 4. Eu preguei o capítulo 4 do capítulo 4 do versículo 1 até o versículo 6. Deixa eu voltar porque apertei demais. Então, eu preguei o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. E eu lembro muito bem que eu preguei logo no dia seguinte que eu casei o Didi e a Milena. E eu, inclusive, usei o exemplo do Didi, porque eu falei sobre uma peça que eu assisti em Nova York, chamada Les Miserables, ou Os Miseráveis. Quem lembra disso aí? E quem lembra do enredo da peça? Rapidamente, o enredo da peça era o seguinte: um cara, ele com uma certa idade, ele roubou pão para poder dar para a irmã dele que estava morrendo, lá na França. Durante a Revolução Francesa, durante os problemas na França, e ele roubou um pedaço de pão, e ele foi preso, e pegou mais de 20 anos de prisão. Prisão forçada com trabalho. Ele chamava Jean Valjean. E aí, o que aconteceu? Ele conseguiu fugir, pegaram ele de novo. Aí ele conseguiu uma liberdade condicional, mas ele não tinha dinheiro, e ele tinha uma tatuagem no corpo, que dizia que ele esteve preso, porque ele tinha roubado. Ninguém dava emprego para ele, e ele acabou batendo na porta de uma igreja católica, e um padre atendeu ele, e aquele padre recebeu ele e disse: entra aí que eu cuido de ti, nós vamos te alimentar, nós vamos cuidar de ti o tempo que for necessário, tu fica aqui o quanto tu precisar. E ele entrou e não acreditou naquilo. Tinha comida na mesa, deram uma boa cama para ele, só que ele pensou: não, isso não pode ser verdade, é bom demais para ser verdade, eu vou me aproveitar. E ele viu os talheres, era tudo prataria que tinha naquela igreja, uma igreja antiga da França, então era tudo de prata. Ele pensou: se eu pegar todos esses talheres, eu conseguir vender, eu consigo através do dinheiro comprar documentos falsos, ir para uma outra cidade e seguir minha vida. Então ele pega e rouba tudo aquilo, enrola num pano e sai no meio da noite, com aquele saco nas costas, com aqueles talheres que ele roubou do padre. E a polícia prende ele, pega ele, e quando olha para os talheres diz: agora tu passa o resto da vida na cadeia, agora tu já era, magrão. Então eles identificam que os talheres são da igreja, e vão até a igreja e batem na porta, e o padre atende. E quando o padre atende, eles dizem: olha, padre, eu queria ver com o senhor, porque nós encontramos esse ladrão aqui, e ele roubou todos os talheres da igreja, e a gente pegou ele no flagra.
E aí a reação do padre surpreende esse João Bonjean, porque o padre diz: não, ele não roubou. Eu dei para eles esses talheres para que ele pudesse vender e começar uma nova vida. Na verdade, eu dei para ele os talheres de prata e dei também todos os candelabros, que valem muito mais do que os talheres. O que deu em ti, João Bonjean, que tu não levou os candelabros? Pega aqui os candelabros também, meu filho. E pegou e colocou os candelabros na sacola e liberou o cara. Aquele cara sai da presença daquele padre e ele começa a chorar e ele diz, ele nunca tinha experimentado amor como aquele. Ele nunca tinha experimentado algo como aquilo que aquele padre fez por ele. Ele jamais esperava que alguém fosse tratar ele assim. E porque o padre tratou ele daquela maneira, ele decidiu mudar de vida. Ele decidiu que ele não ia ser mais um bandido. Ele decidiu que ele ia mudar de caráter. Se existia uma pessoa no mundo que podia fazer aquilo, ele também podia fazer aquilo. E se aquele padre pôde fazer aquilo por ele, ele podia fazer por outras pessoas. E aí depois, se você ler o livro, ou se você assistir o restante da peça, você vê que ele inclusive vira prefeito de uma cidade, né, para ajudar os pobres, para ajudar os mais necessitados. E eu contei essa história porque Paulo começa no capítulo... Ué, por que voltou, será? Passa aí. Paulo começa o capítulo 4 dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso agora, que andeis de modo digno, do que está escrito ali? Da vocação que fostes chamados. E quando nós lemos esse texto e pensa assim, vai, agora andar de modo digno, como que eu posso ser digno da morte de Jesus Cristo na cruz? Como que eu posso andar de modo digno? E eu passei para vocês um trecho também de um filme. Quem lembra o filme? Vamos lá. O Resgate do Soldado Ryan. E no final da vida do soldado aparece uma cena onde ele ainda está novo, ele está sendo resgatado. É uma história muito impressionante, porque 4 irmãos vão para a guerra e 3 irmãos morrem. E só quem fica vivo é o Ryan. E aí o governo norte-americano diz: nós não podemos deixar o último filho dessa família morrer. Nós temos que dar um jeito de resgatar esse soldado. Então eles mandam um exército inteiro para resgatar um homem. E o próprio exército se questiona: mas esse homem vale isso? Nós arriscarmos a nossa vida e o governo americano diz: nós temos que devolver esse homem vivo para a família dele. Essa família perdeu 3 filhos. E aí eles vão em busca do soldado Ryan. E o capitão, quem faz o papel de capitão era o Tom Hanks. Lembra do Tom Hanks? Da bola aquela, Williams, Williams o nome da bola? Wilson, ele conversava com a bola Wilson. E o outro, aquele que corria sem parar, como é que é? O Forrest Gump. Esse mesmo. Quem faz o capitão, que vai resgatar o soldado Ryan, é o Tom Hanks. E no momento que ele está resgatando o soldado Ryan, ele toma um tiro. E eles estão debaixo de uma ponte, e aparece essa cena no final do filme, o Ryan bem novo, lembrando do capitão dele, dizendo: eu vou morrer. Mas a cavalaria está chegando, eles escutam uns aviões americanos chegando para resgatar o soldado. Tu vai sobreviver, tu vai voltar para casa. E aí o capitão dele traz uma palavra para ele que é pesada. Ele diz assim: faça por merecer o nosso sacrifício, porque vários morreram por ti. Em outras palavras, o que ele falou para aquele soldado foi: viva de modo digno a partir de hoje, porque muita gente morreu por ti. E eu falei para vocês que não é isso que Paulo está dizendo, porque aquele homem,
ele viveu a vida inteira com um peso muito pesado nas costas, tanto que agora a cena vai mudando e ele vai envelhecendo. Quem lembra? Ele vai envelhecendo, 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 e aparece ele no cemitério, na capital americana, em Washington, onde tem todas aquelas cruzes, assim, um monte de cruz de soldados que foram enterrados ali, e ele está em frente da cruz do capitão, que disse para ele: viva de modo digno. E ele começa a chorar, e a esposa dele chega do lado dele, e ele diz para a esposa dele: diz para mim que eu vivi uma boa vida. Diz que eu vivi uma boa vida, por favor, diz que eu vivi uma boa vida. E ela diz: claro, tu sempre foi um bom homem, mas imagina o peso, desde o dia em que aquele cara foi salvo, desde o dia que aquele capitão disse para ele: viva de modo digno. Ele devia ter seus 27, quem sabe menos do que isso. Quem sabe ele era um recruta ainda com 22 anos de idade, 23, 24, 25, 26, 27. Agora ele estava com 80 anos e ainda carregava o peso nas costas. Será que eu vivi de modo digno? Então, eu comentei com vocês que não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. A palavra que está ali, esse modo digno, é a palavra que se usava para balança antigamente. Antigamente, quando tu ia pesar, não era aquelas balanças digital, era uma balança onde tu botava o peso de um lado e a mercadoria do outro, e os pinos se alinhavam. Quem lembra desse tipo de balança? Era chamada balança romana, só os mais velhos lembram disso aí. Tu botava o peso aqui do lado, numa bandeja, e, sei lá, tu ia botando o arroz, ou a erva mate, ou o feijão, e aí aquilo ia nivelando. Quando os dois ponteirinhos ficavam um na frente do outro, era porque, se tu tinha um peso de 2 quilos aqui, tu tinha 2 quilos de arroz aqui. O que Paulo está dizendo aqui é: vivam de forma alinhada com a fé que vocês declaram ter. Vivam alinhados com o chamado que vocês declaram que receberam de Deus. E não com peso nas costas até o final da tua vida, pensando assim: será que eu sou merecedor da morte de Jesus Cristo naquela cruz? Deixa eu te adiantar, tu não é merecedor. Mas Ele olhou para ti e disse: mesmo que tu não mereça, eu te amo, eu te quero e eu vou te buscar. Não tem nada que tu possa fazer para merecer isso, não tem. Mas tu tem valor para mim. Tu tem muito valor para mim. E é isso que nós temos que entender, amados. Não é o fazer por merecer, é entender que para o Pai nós temos valor. Desde o momento em que Ele te criou, tu tem valor para Ele. Então, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportar é suportar mesmo. Ok? Deixa eu voltar que eu passei demais. 2, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E eu deixei em branco ali: preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque Paulo está dizendo que nós temos que fazer um esforço muito grande. Essas duas palavras, esforçando-vos, com diligência, significa: faça um esforço sobrenatural para manter a unidade. Eu mandei vocês dar as mãos quando estava cantando a nossa unidade. Não foi assim que vocês fizeram? Porque Paulo está dizendo: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que pode nos unir, o que pode nos vincular é termos paz uns com os outros. E aí ele vai falar dessa nossa unidade agora. O que diz o versículo 4? Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, essa é a parte da unidade. Diga comigo, essa é a parte da unidade. Mas agora nós temos que falar da outra parte, da diversidade. E eu vou ler, eu nunca fiz isso, eu vou ler vários versículos e depois vou ver até onde a gente consegue ir. Eu quero ver se no mínimo 2 pontos eu consigo trazer hoje. Então no versículo 7 em diante, porque a gente leu até o 6, é onde a gente vai começar o estudo de hoje. Porque até o 6 nós já tínhamos ido. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Eu vou explicar versículo por versículo depois, não vou me deter agora. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas ele tinha algo em vista. O que era? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Só esse versículo 12 eu quero que tu preste um pouquinho mais de atenção, por mais que eu vá passar por todos depois. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Vocês. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha bem nos olhos da pessoa que está do teu lado agora mesmo. E diz assim, tu não tem cara de santo. Mas a Bíblia diz que tu és santo. Diz a pessoa, a Bíblia diz que tu és santo. Nós temos que entender isso, amado. Nós temos que compreender que santo não é aquilo que é canonizado pela Igreja Católica. Isso é tudo um ensino errado. Santo é quem é santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, no versículo 12, ele separou homens, apóstolos, ele separou profetas, ele separou pastores, ele separou evangelistas, ele separou mestres, mas ele separou essas pessoas porque ele tinha algo em vista, e o que ele tinha em vista era equipar, aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhassem o seu serviço. Diga comigo, se eu sou santo, se eu faço parte da igreja, esse texto está dizendo que eu tenho serviço. Está entendendo? Está dizendo aqui que vocês têm que trabalhar na igreja. Que não existe essa história de clero, os profissionais que são pagos para estarem aqui e os leigos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, tu trabalhando, tu fazendo teu serviço, a igreja vai ser edificada. E depois eu vou falar o significado dessa palavra para vocês. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. E o versículo 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, diga, a verdade em amor. É porque tem pessoas que gostam da verdade, mas não sabem falar a verdade em amor. Quem já viu a pessoa dizer assim,
e eu tive na casa dela e eu disse umas verdades para ela. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Tu acha que a pessoa que fez isso aí, e eu tive na casa dela e eu disse umas verdades para ela, tu acha que ela disse em amor essas verdades? Rapaz, pode até ter sido verdade, mas deve ter sido uma faca no peito. Eu disse umas verdades que ela precisava ouvir. E isso não acontece só na rua, acontece dentro de casa. Hoje eu falei umas verdades para minha mulher, ela precisava ouvir a respeito daquela louça lá. A respeito daquela bagunça na cozinha. Eu botei o pingo no zi. Não, a Bíblia está dizendo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça? Jesus Cristo. E aí Paulo diz assim: se o corpo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. O que é uma junta no teu corpo? Mostra para mim uma junta aí. Isso aqui é uma junta? Isso aqui é uma junta, isso aqui é uma junta, né? E aqui está dizendo que nós somos, cara, esse corpo de Cristo. E cada um de nós é uma dessas pequenas juntinhas aí. Mas essas juntas são importantes. Quando elas não se mexem muito bem, a gente tem muita dificuldade. Minha mãe perdeu o movimento no joelho, teve que botar uma prótese. Para caminhar agora, ela não está conseguindo. Ela tem que estar com o joelho reto. Ela não pode mexer por 30 dias e tem que orar a Deus para que quando tirar dessa vez, dê certo. Porque já botou uma vez e não deu certo, teve que retirar e colocar uma nova. É uma junta grande, que parou de funcionar. E aqui está dizendo assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, diga comigo, cada parte do corpo precisa cooperar. Quem não coopera, não está sendo justo. Por que está dizendo isso, pastor? Porque está dizendo que é segundo a justa cooperação de cada parte. Então, eu trouxe minha mãe para casa e ela está andando no andador. Esse pé aqui essa perna aqui não pode pegar peso nenhum. Sobre qual perna fica todo o peso do corpo dela? Sobre a outra perna. Quando uma parte do corpo, quando uma junta do corpo se recusa a fazer a parte que é dela, que é justa, é justo que ela faça aquela parte, sobra para quem? Para outra parte do corpo. Daqui a pouco, uma outra parte do corpo começa a ficar toda torta, porque tem partes do corpo que não fazem nada. E aí sobra só para um braço. Tem que fazer o trabalho de um corpo inteiro. De vez em quando o cara vai nessas cidades grandes, que nem Porto Alegre, ou mesmo em Maputo, como o Carlos André estava falando, ou São Paulo, e aí tu vê aqueles mendigos na rua, e muitas vezes tem aquele pobre coitado lá que ele não tem as duas pernas, e às vezes não tem um braço, tem um braço só, e com aquele braço ali ele caminha, ele se desloca, ele anda, ele vai pelas ruas. Um pedaço de pano aqui para não machucar a mão, e com um braço, eu já vi, talvez vocês já tenham visto também, com um braço só, ele move aquele corpo dele todo. Aí tu fala assim, mas não é justo. Não, ele está todo cortado, não sei como que aconteceu aquilo, um acidente e tal. Não é justo quando tu tem todas as partes do corpo e as outras se recusam a trabalhar, e aí um braço só tem que fazer. Aí é injusto. E a Bíblia diz, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Dito isso, eu quero dizer para vocês que esse texto é fundamental se nós queremos compreender o que é a vida mútua da igreja. O que esse texto nos ensina é que todos nós devemos estar engajados na obra de Deus. Cada um precisa desempenhar o seu serviço para que o corpo de Cristo seja edificado. É isso que o texto está dizendo. Veja, mais uma vez, só o versículo 12.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O que a Bíblia está dizendo nesse texto é o seguinte, amados: a razão pela qual vocês são equipados, ou vocês vêm ao culto e escutam a palavra e são treinados, é que vocês estão em treinamento para fazer a tua parte no ministério, fazer o teu serviço. O corpo de Cristo só é edificado, só conseguimos edificar a igreja, só conseguimos demonstrar a verdadeira estatura de Cristo, como Paulo fala, a varonilidade, a maturidade de Cristo, quando todos estão envolvidos. E essa verdade é falada, tem que ser falada em amor, como eu acabei de dizer. E ela precisa não só ser falada, precisa ser comprovada pela minha vida e pela tua. Quando essa verdade de que nós somos verdadeiramente unidos dentro de uma igreja, que é o que Deus quer, eu não estou dizendo que é o que tu quer e que é o que tu está vivendo, eu só estou te dizendo que é o desejo do Senhor, que independentemente das diferenças de opiniões, tu deva buscar diligentemente a unidade do corpo. Ou tu te desliga da congregação e procura uma congregação onde tu possa dizer: Senhor, eu já não estou mais sendo desobediente, eu estou diligentemente me esforçando para que o corpo onde eu estou inserido seja um, e não estou fazendo divisão. Porque se nós tivermos essa unidade, nós vamos causar um grande impacto. Causar um impacto, porque nós estávamos cantando aqui: a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. Uma vida que realmente venha destacar quem é Jesus Cristo. E esta passagem de hoje, que nós vamos estudar, eu quero falar da motivação para que tu sirva na igreja, porque aqui diz, para o desempenho do seu serviço. Tu pode me perguntar: pastor, por que eu tenho que servir na igreja? O serviço na igreja é voluntário. Quem recebe lá na porta, não recebe salário, está lá recebendo, abraçando, olhando o estacionamento para você botar seu carro. As tias que estão dando aula no cultinho, ou os homens também, tem tios que dão aula no cultinho. O pessoal que vem durante a semana, quando eles conseguem vir ensaiar para ministrar o louvor. O pessoal que vai fazer missões, que faz Divina Expedição. Nós que vamos recomeçar os encontros. E os que trabalham nos encontros, os que preparam o almoço, preparam a janta, preparam tudo mais. Tudo isso. Aqueles que dão curso Casados para Sempre, aqueles que dão curso Primeiros Passos, tudo isso é serviço, mas é um serviço gratuito. Qual que é a motivação? E eu sei, amados, que nós temos muitas pessoas que já estão envolvidas em ministérios aqui. Mas tem muitas pessoas envolvidas em muitos ministérios e outras em ministério nenhum. E vocês poderiam ouvir essa mensagem hoje e pensar: como que eu posso me envolver? Ninguém me aceita no louvor? Querido, em primeiro lugar, ministério na igreja não é só louvor. Não é só estar aqui na frente pregando. Eu te digo bem a verdade, eu preferia pregar bem menos do que eu prego. Realmente, eu gostaria de ter mais pessoas aqui pregando e poder estar mais livre para ir visitar as outras igrejas, que são Hope Chapel. E tenho tentado trazer e levantar pessoas que sigam o DNA da igreja. Não adianta, nós temos que ter um DNA. Se você for numa igreja quadrangular, ela tem um DNA. Se você for numa Assembleia de Deus, ela tem um DNA. As pessoas que estão lá, elas se adequaram e gostam daquilo ali, daquele DNA lá. Se você está aqui, você tem que seguir o DNA dessa igreja. E eu sei que sempre vão existir só os espectadores, seja em igreja grande ou igreja pequena,
Sempre vão existir aqueles que vão vir, vão ouvir a mensagem e não vão fazer nada. Isso é inaceitável para o Senhor e deveria ser inaceitável para ti também. Vir, ouvir e não fazer. Demonstrado primeiramente em amor, como é que tu vai fazer? Aonde começa? Começa aqui dentro, da igreja, no ministério mútuo dos irmãos. E tu pode perguntar, o que é o ministério mútuo dos irmãos, pastor? O que é a mutualidade entre os irmãos? Eu vou te dizer, toda vez que tu lê na tua Bíblia, esse trecho assim, ó, uns aos outros, diga comigo, uns aos outros. E aí eu não vou te dar, mas tem uma lista na Bíblia. Faça um estudo sobre isso, entra no Google lá e bota uns aos outros na Bíblia, e aí vai aparecer todos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, perdoai-vos uns aos outros, considerai cada um dos outros superiores a si mesmo, preferi-vos em honra uns aos outros, e assim vai. Então, a motivação número 1, por que servir na igreja? E já são quase 9 horas. Então eu vou pular todo um texto que eu ia ler para vocês dessa vez. E eu leio semana que vem. Para mim poder dar pelo menos a motivação número 1. Antes que termine meu horário. Deixa eu pular rapidamente aqui para chegar. Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. Deixa eu passar para frente aqui no meu também, para mim não me perder, senão não vai dar. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Então, se você gosta de anotar, a primeira motivação pela qual você deve servir na igreja é por causa da fonte de onde veio o dom que tu tem. Qual é a fonte? Diga, Jesus Cristo é quem me deu. A fonte é Jesus, diga, a fonte é Jesus. E eu quero que tu preste atenção porque eu deixei alguns destaques ali. Porém, Paulo está mudando, ele vinha do capítulo 4, no versículo 1 até o 6, falando de unidade, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só esperança da vossa vocação, um só Deus e Pai que está sobre todos e age por meio de todos. Porém, é uma transição. Porém, por mais que sejamos um só corpo, tenhamos uma só fé, um só batismo, um só Espírito, porém, cada um de nós recebeu um dom especial. Diga, cada um recebeu. Não existe crente que não tenha recebido um dom para poder servir na igreja. Tu não pode dizer assim, eu não tenho como servir na igreja, porque eu não recebi dom nenhum. O que está escrito aqui? Cada um de nós recebeu um dom especial. Vamos adiante. Vamos ver outro texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. O que está escrito ali? Ora, os dons são diversos. O que eu falei? Diversidade. Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Por quê? Porque tem vários serviços na igreja para fazer. Mas o Senhor é o mesmo. Paulo já tinha falado lá em Efésios. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo, ou o mesmo Deus é quem opera tudo em
Todos. E aí no versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida, mais alto, a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Deus te deu um dom para que tu sirva na igreja, visando um dom proveitoso. A motivação número 1 tem que ser a fonte. Da onde veio esse dom? Veio de Jesus Cristo para ti. Por isso tu não pode pegar e te negar a servir na igreja de jeito nenhum, porque o dom foi Jesus Cristo quem te deu. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir, diga servir, uns aos outros. Olha uns aos outros que eu falei para vocês aí. Amai-vos, orai, e tem também servir. Servir uns aos outros, cada um conforme o quê? Vou ler de novo. Cada um recebeu um dom. Então tu serve aos outros com o dom que tu recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus deu e repartiu para cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O que ele diz no versículo 5? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Aqui está a diversidade. Temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé, mas os dons que nós temos são, diga, diferentes, segundo a graça que nos foi dada. E aí Paulo vai dar lista. Ele dá uma lista de dons aqui, Pedro dá uma lista de dons lá em 1 Pedro 4, Paulo dá mais um pouco da lista de dons em Efésios, que nós estamos estudando, e lá em 1 Coríntios ele dá uma outra lista de dons. A lista de dons que está na Bíblia não é exaustiva. O que quer dizer não é exaustiva, pastor? Nunca um autor da Bíblia pegou e disse assim: eu vou colocar todos os dons aqui para que a igreja saiba todos os dons que existem. Não. Eles só citaram alguns como exemplo. É como se eu fosse citar times de futebol do Brasil para você e dissesse: bom, tem o Inter, tem o Grêmio, tem o Flamengo, tem o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o Santos, não podemos esquecer do Santos, porque somos santos. Tem o São Paulo, tem bastante santo. Mas eu ia deixar de fora um monte de time. E aí, se eu entregasse para alguém de fora do país, lá de Moçambique, por exemplo, e o cara pegasse a lista, só tem meia dúzia de time no Brasil? Não. Tem o Bahia, tem o Vitória, tem o Sport Recife, tem o Santa Cruz, e tem o Figueirense, tem o Avaí, tem vários times. E a lista de dons que está na Bíblia, ela é só uma lista que eles foram citando. No caso aqui, Paulo diz assim, versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Cada um de nós recebeu, no mínimo, um dom, pela graça. A palavra dom significa presente. Esse dom é acompanhado de uma medida de fé. Para que a gente possa utilizar o nosso dom, nós podemos crer no uso desse dom, porque Deus deu o dom e deu uma medida. Deixa eu voltar ali. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo
a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Ele te deu o dom e Ele te deu a medida de fé para operar nesse dom que Ele te deu. Amém? E essa palavra dom, no grego, significa presente. Diga comigo, presente. Aqui eu peguei na Bíblia interlinear, mas eu peguei no inglês. Quem sabe o que significa a palavra gift? Essa palavra que está aqui, ó. Gift em inglês. Quem sabe o que é? Quem sabe? Não tem nenhuma. O que significa? Presente. Me dá um gift, um Christmas gift, um presente de Natal. Então a palavra dom significa presente. É algo que tu ganha sem fazer por merecer e sem ter condições nenhuma de comprar. Inclusive teve um cidadão que tentou comprar dom do Espírito Santo. No livro de Atos diz que o apóstolo Pedro estava impondo as mãos e as pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo, e tinha um mágico lá chamado Simão, que disse assim: quanto que tu quer para me dar isso daí? Quem sabe o que Pedro respondeu para ele? Eu vou dizer nas minhas palavras: vai para o inferno tu e o teu dinheiro. Quando o cara tentou com Pedro, o apóstolo, pode ler lá, Atos capítulo 8, dá uma lida. Vai para o inferno tu e o teu dinheiro. Então, amados, a palavra de Deus diz o seguinte, eu estou lendo Efésios capítulo 7 em outra linguagem, a gente vai encerrar aqui. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, segundo a medida desse presente que Jesus Cristo nos deu.